Meu filho gritou: "Mãe, peça desculpas à minha sogra ou saia da minha casa." Levantei-me e olhei diretamente nos olhos dela. Ela sorriu com aquele ar de quem acha que venceu. Eu disse apenas 3 palavras e fui embora. 2 semanas depois, meu filho bateu na minha porta desesperado. Eu nunca imaginei que minha própria voz pudesse soar tão estranha aos meus ouvidos. Mas naquela tarde de sábado, quando me levantei daquele sofá bege que eu mesma tinha ajudado a escolher, quando senti o peso de todos aqueles olhares sobre mim, julgando, condenando, destruindo tudo o que eu havia construído, percebi que algumas palavras, uma vez pronunciadas, não podem mais ser recolhidas. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos e durante 26 deles acordei às 5 da manhã para costurar vestidos de noiva. Minhas mãos ficaram marcadas pelas agulhas, minha coluna curvou-se sobre a máquina Singer que herdei da minha mãe e meus olhos perderam parte do brilho sob a luz amarelada da minha kitnet. Tudo isso por um único motivo: meu filho, Rafael. Mas naquele momento, parada no meio da sala dele, com o coração batendo tão forte que eu podia sentir o pulso latejando nas têmporas, eu entendi que tinha sido tudo em vão. A acusação ainda ecoava nas paredes. Roubo, ela tinha dito roubo. Patrícia, minha nora, aquela mulher que eu recebi de braços abertos, que eu tratei como a filha que nunca tive, havia acabado de me acusar de ter roubado o broche de ouro da mãe falecida dela. E o pior, ela tinha encontrado dentro da minha bolsa, na frente de todos. Rafael estava de pé, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Meu filho, meu único filho. O menino que eu embalei quando tinha pesadelos, que eu curei quando quebrou o braço aos 9 anos, que eu vi crescer e se tornar o homem que sempre sonhei. Esse mesmo homem agora gritava comigo como se eu fosse uma criminosa qualquer. "Mãe, peça desculpas à minha sogra ou saia da minha casa." A voz dele rasgou o ar. Dona Marlene, a sogra dele, estava sentada com a mão no peito, fingindo estar chocada. Os olhos dela brilhavam de satisfação mal disfarçada. Os 2 cunhados de Rafael estavam parados perto da porta, sem saber para onde olhar. E Patrícia? Patrícia estava ao lado do meu filho, com aquele rostinho de quem acabou de ganhar na loteria. Foi o sorriso dela que me acordou. Um sorriso pequenininho, quase imperceptível, que apareceu no canto da boca quando ela achou que eu não estava olhando. Um sorriso de vitória, de quem tinha planejado tudo nos mínimos detalhes e via o plano dar certo. Naquele segundo, tudo fez sentido. A festa de aniversário dela 3 dias antes, quando ela fez questão absoluta de que eu levasse minha bolsa preta para a sala enquanto todos estavam no jardim. O jeito como ela insistiu para que eu ficasse cuidando das coisas, enquanto todos saíam para ver os fogos que o vizinho estava soltando. O tempo sozinha que ela me deu, tempo suficiente para que ninguém pudesse dizer exatamente onde cada um estava. Ela tinha me armado uma cilada perfeita. E meu filho, meu próprio sangue, tinha escolhido acreditar nela. Respirei fundo. Meus joelhos tremiam, mas eu não ia desabar ali, não na frente dela. Peguei minha bolsa, aquela bolsa maldita onde o broche havia sido plantado, e me virei para Patrícia. Ela ainda tinha aquele sorrisinho nos lábios. Olhei bem nos olhos dela. Olhos castanhos, frios, calculistas. Olhos que eu tinha visto chorar de emoção no casamento, mas que agora entregavam a verdade. Ela nunca me respeitou. Eu sempre fui apenas um obstáculo no caminho dela. O silêncio na sala ficou pesado. Rafael esperava que eu implorasse perdão, que eu me humilhasse, que eu caísse de joelhos. Dona Marlene ajeitou o colar no pescoço, esperando o show. Os cunhados trocaram olhares desconfortáveis, e então eu disse, apenas 3 palavras, calmas, firmes, carregadas de uma promessa que nem eu mesma sabia ainda como cumprir. Você vai pagar. Não gritei, não chorei. Apenas deixei cada sílaba cair no ar como uma sentença. O sorriso de Patrícia congelou. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Rafael ficou parado,
boquiaberto. Acho que ele esperava qualquer reação, menos aquela. Esperava lágrimas, desespero, súplicas. Mas eu já tinha aprendido, naqueles 68 anos de vida, que dignidade vale mais do que qualquer palavra de conforto que você pode arrancar de quem não te respeita. Saí daquele apartamento, o apartamento que eu tinha comprado para ele, com suor e sangue, e fechei a porta sem bater. Desci os 3 lances de escada porque não quis esperar o elevador. Não quis correr o risco de alguém vir atrás de mim e me ver desmoronando. Só quando entrei no ônibus, segurando firme na barra de metal, porque minhas pernas não paravam de tremer, foi que as lágrimas vieram. Silenciosas, quentes, amargas. Uma senhora ao meu lado perguntou se eu estava bem. Eu menti que sim. Mas a verdade é que naquele momento eu sentia como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Porque não foi só a acusação. Não foi só a humilhação. Foi a escolha dele. Meu filho tinha escolhido acreditar nela, sem me dar o benefício da dúvida, sem ao menos me escutar. Ele me expulsou da casa dele, da minha casa, como se eu fosse nada. Mas enquanto o ônibus seguia pela Avenida Paulista, algo começou a queimar no meu peito. Não era só dor, era raiva, era indignação. Era um fogo que eu não sentia há muito tempo. E então eu pensei, você vai pagar? Não foi uma ameaça vazia. Eu ia fazer valer cada palavra. Porque eu posso ser velha, posso ter a pele marcada pelo tempo e as mãos cansadas de tanto trabalhar. Mas eu não sou tola. E eu não ia deixar que aquela mulher destruísse tudo o que eu tinha construído sem ao menos lutar. O que eu não sabia ainda era que, em 2 semanas, meu filho estaria batendo na minha porta, desesperado, implorando por ajuda. E dessa vez, seria ele quem precisaria das minhas 3 palavras. Mas isso ainda estava por vir. Se você quer descobrir como essa história virou do avesso e o que aconteceu quando a verdade veio à tona, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta. Porque eu prometo, essa história está apenas começando e o final vai fazer tudo valer a pena. Eu sei que você deve estar se perguntando: como é que uma mãe chega a esse ponto? Como é que um filho vira as costas para quem deu a vida por ele? Pois eu vou te contar desde o começo. Porque para entender o tamanho da traição, você precisa entender o tamanho do sacrifício. Tudo começou em 1997. Rafael tinha apenas 12 anos quando meu marido, Antônio, sofreu o infarto. Foi numa manhã de terça-feira, dessas sem nada de especial. Ele estava tomando café, reclamando do trânsito que ia pegar no caminho para o trabalho, quando simplesmente caiu. Não gritou. Não pediu ajuda. Apenas levou a mão ao peito e desabou na frente de mim e do Rafael. 46 anos. Esse foi o tempo que Deus deu para meu Antônio. Lembro do velório como se fosse ontem. Rafael chorava agarrado em mim, e eu precisava ser forte por nós dois, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Porque eu não era só viúva. Eu era uma viúva com um filho pré-adolescente, morando de aluguel, sem profissão registrada, sem pensão, sem nada além de uma máquina de costura antiga e 3.200 Harleys na poupança. As pessoas do bairro foram gentis nas primeiras semanas. Traziam marmita, ofereciam ajuda, diziam aquelas frases que todo mundo diz, mas que não resolvem nada. Vai dar tudo certo. Deus sabe o que faz. O tempo cura. Mas quando o mês virou e o aluguel venceu, foi só eu, Rafael e a realidade nua e crua. Foi aí que comecei a costurar profissionalmente. Antes, eu só fazia uns arranjos aqui e ali, consertava roupa de vizinha, pregava botão. Mas agora precisava virar costureira de verdade. Comprei tecidos no Brás com o dinheiro que sobrou do enterro, anunciei serviços na igreja, deixei meu número em salões de beleza. O primeiro vestido de festa que fiz foi para a filha da Dona Célia, minha vizinha. Recebi 180. Chorei quando o dinheiro caiu na minha mão, porque era meu, conquistado com o meu próprio suor. Rafael cresceu vendo a mãe trabalhar. Acordava às 5 da manhã com o barulho da máquina Singer.
Dormia ao som das agulhas batendo no tecido. Nos finais de semana, me ajudava a carregar sacolas de roupa para entregar nas clientes. Nunca reclamou. Pelo contrário, ele me abraçava e dizia: "Mãe, quando eu crescer, vou te dar uma casa grande e você nunca mais vai precisar trabalhar assim." Essas palavras me davam força para continuar. Quando Rafael completou 17 anos, passou no vestibular para engenharia civil numa faculdade particular. O curso custava 1.850 por mês. Eu ganhava, quando tinha bastante serviço, uns 2.400 reais. Fiz as contas. Mesmo cortando tudo, não ia dar. Foi quando comecei a fazer os vestidos de noiva. Vestido de noiva dá trabalho. São dias de prova, ajuste, renda, bordado, pedraria. Mas paga melhor. Cobrei R$ 200 no primeiro, e a noiva ficou tão feliz que me indicou para 3 amigas. De repente, eu tinha fila de espera. Trabalhava até meia-noite, dormia 4 horas, acordava e recomeçava. Rafael se formou em 5 anos. 5 anos onde eu paguei cada mensalidade em dia. 1.850 vezes 60 meses. Dá R$ 111 mil. Mas com material, livros, transporte e alimentação, no final gastei R$ 187 mil. Eu tenho cada recibo guardado, cada comprovante, cada nota fiscal. Quando ele se formou em 2005, foi o dia mais feliz da minha vida. Vi meu filho de beca recebendo o diploma e pensei: valeu a pena. Cada madrugada, cada agulhada no dedo, cada dor nas costas, valeu. Ele conseguiu um emprego bom, ganhando R$ 3.200 por mês. Não era muito, mas era dele, conquistado com o diploma que eu paguei. Rafael morava comigo ainda, na kitnet de um quarto que eu tinha alugado no Jabaquara. Ele insistia em me dar R$ 800 por mês para ajudar. Eu aceitava porque ele ficava feliz de contribuir, mas guardava metade para ele mesmo, sem contar. 2 anos depois, em 2007, Rafael conheceu Patrícia. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica. Bonita, educada, simpática, cabelo liso na altura dos ombros, sorriso fácil, jeito de menina comportada. Quando Rafael me apresentou ela, pensei: graças a Deus meu filho encontrou alguém de bem. Que idiota eu fui. Eles namoraram 3 anos. Nesse tempo, eu me esforcei para criar uma relação boa com ela. Chamava Patrícia para almoçar todo domingo. Ensinei ela a fazer as receitas que Rafael gostava, até dei para ela uns brincos de prata que eram meus. Ela me chamava de mãe Helena e dizia que nunca tinha tido uma sogra tão carinhosa. Em 2010, Rafael me pediu ajuda. Ele e Patrícia queriam se casar, mas não tinham dinheiro para nada, nem festa, nem apartamento, nada. Ele estava ganhando 4.500 euros na época. Ela, um mês. 800, e os dois tinham acabado de financiar um carro usado. Eu tinha juntado, ao longo dos anos, 128 mil reais. Era minha reserva de emergência, minha segurança, meu futuro. Mas era meu filho pedindo. E uma mãe não nega, né? Paguei 65 mil reais para a festa de casamento. Buffet, decoração, vestido da noiva, que eu mesma costurei, mas comprei tecidos caríssimos que ela escolheu. Músico, tudo. Foi no salão do clube com 180 convidados. Patrícia chorou de emoção quando viu tudo pronto. Me abraçou e sussurrou: obrigada, mãe. Eu nunca vou esquecer o que a senhora fez por nós. Mas o maior presente veio em 2015. Rafael tinha sido promovido e estava ganhando R$ 8.900. Patrícia tinha largado o emprego porque disse que queria cuidar da casa e planejar uma família. Eles moravam de aluguel num apartamento pequenininho e Rafael vivia reclamando que jogava dinheiro fora todo mês. Eu tinha juntado de novo, trabalhando sem parar, pegando encomendas de vestidos até de outras cidades. Tinha 340 mil reais na poupança. Era para ser minha aposentadoria, sabe? Eu já estava com 58 anos, começando a sentir dor nas mãos por causa de artrite. Mas quando Rafael me contou que tinha achado um apartamento de 2 quartos no Ipiranga, novinho,
e que o dono pedia 340 mil reais à vista, eu não pensei duas vezes. Comprei o apartamento no nome dele. Transferi cada centavo que eu tinha juntado em 18 anos de trabalho. Rafael chorou quando assinou a escritura. Me abraçou forte e disse: Mãe, eu não mereço você. Eu juro que vou te honrar para sempre. Patrícia também chorou. Disse que ia cuidar da casa como se fosse um altar. Prometeu que eu sempre teria um quarto lá, que aquela casa era minha também. Continuei morando na minha kitnet. Um cômodo só, com banheiro minúsculo e cozinha americana. Pagava 950 ralhas de aluguel. Rafael insistiu para eu ir morar com eles, mas recusei. Disse que eles precisavam de privacidade, que eram um casal jovem, que eu ficava bem sozinha. A verdade? Eu não queria atrapalhar. Continuei costurando, mas mais devagar. Meu corpo não aguentava mais o ritmo de antes. Fazia uns 3, 4 vestidos por mês, ganhava em média 2.100 euros. Dava para pagar aluguel, comida e remédios. E eu era feliz. Feliz porque meu filho estava bem, porque ele tinha uma casa, uma esposa, uma vida digna. Eu tinha cumprido minha missão de mãe. Ou pelo menos era isso que eu achava. Porque o que eu não sabia, o que eu não podia imaginar, é que cada centavo daqueles, cada sacrifício, cada noite em claro, estava sendo esquecido, apagado, pisoteado, e que em breve, aquela mulher que eu tratei como filha ia usar tudo isso contra mim. Mas como eu disse, eu ainda não sabia. Ainda faltava o inferno chegar. Os primeiros 2 anos depois que Rafael e Patrícia se mudaram para o apartamento foram bons. Ou pelo menos era o que eu achava. Todo domingo eu ia almoçar lá. Levava uma sobremesa, às vezes um bolo de fubá que Rafael adorava desde pequeno, outras vezes um pudim de leite condensado. Patrícia sempre me recebia com um abraço, me chamava para ajudar na cozinha, pedia conselhos sobre tempero, sobre como deixar o arroz soltinho. Parecia genuíno, parecia real. Rafael estava feliz. Trabalhava muito, mas chegava em casa e encontrava a mesa posta, a casa arrumada, a esposa sorridente. Ele olhava para ela como se tivesse ganhado na loteria, e eu pensava: graças a Deus, meu filho encontrou uma mulher de verdade. Mas as coisas começaram a mudar em 2017. Rafael recebeu uma promoção grande, virou gerente de projetos e passou a ganhar 18.500 reais por mês. Era mais dinheiro do que ele jamais tinha visto na vida. Mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida inteira. E foi como se alguém tivesse virado uma chave dentro de Patrícia. A primeira coisa que mudou foi a roupa dela. De repente, ela só usava marcas. Bolsa de couro, sapato importado, vestido que custava mais do que eu ganhava em um mês inteiro. O cabelo, que antes ela mesma pintava em casa, agora era feito num salão chique da Vila Mariana a cada 3 semanas. Unhas sempre impecáveis, maquiagem perfeita, perfume que você sentia a 3 metros de distância. Eu não julguei. Pensei, ela tem direito de se cuidar, né? O dinheiro é deles. Mas junto com a mudança de visual, veio a mudança de atitude. Num domingo, cheguei para o almoço usando uma blusa florida que eu mesma tinha costurado. Nada de especial, mas estava limpa, passada, apresentável. Quando entrei na sala, Patrícia olhou para mim de cima a baixo e soltou, com um sorrisinho fino: Sogra, a senhora não acha que sua roupa está muito caseira para a gente receber visita hoje? Visita? Eu era visita agora? Gelei. Rafael estava na cozinha e não ouviu. Patrícia continuou arrumando os guardanapos na mesa como se não tivesse acabado de me apunhalar. É que a Marlene, minha mãe, vai almoçar com a gente hoje, ela completou. E a senhora sabe como ela é, meio exigente com essas coisas. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali parada, segurando meu bolo de fubá que de repente parecia tão ridículo, tão deslocado naquele ambiente de cristais e louças finas. Dona Marlene chegou meia hora depois. Uma mulher de 62 anos, magra, com um corte de cabelo curtinho e moderno, roupa de grife, ar de quem estava avaliando tudo e todos. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos no ar,
daqueles que nem encostam no rosto, e logo foi sentar na cabeceira da mesa, o lugar que sempre era meu. Durante o almoço, Patrícia e Marlene só falavam de coisas que eu não entendia. Viagem para Miami que iam fazer, restaurante novo em Pinheiros que era uma experiência sensorial única, spa que custava $800 a diária. Rafael participava pouco, mas sorria, como se estivesse orgulhoso de poder proporcionar aquele estilo de vida. Eu comia em silêncio. Quando mencionei que tinha feito um vestido de noiva para a filha da dona Zilda, Patrícia deu uma risadinha e disse: "Sogra, será que a senhora poderia não falar muito sobre costura hoje? Constrange um pouco, sabe?" Constranger. Meu trabalho de 26 anos constrangia ela. Rafael não disse nada, apenas baixou os olhos para o prato. Aquele foi o primeiro dia em que senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas piorou. As visitas começaram a ser canceladas. Rafael me ligava na sexta dizendo que domingo não ia dar, que eles tinham um compromisso. Ou que Patrícia estava com dor de cabeça, ou que iam viajar para o litoral. Sempre uma desculpa diferente, mas o resultado era o mesmo. Eu ficava fora. Quando conseguia ir, percebia os olhares. Patrícia revirava os olhos quando eu falava algo. Marlene me tratava com aquela educação gelada, de quem está fazendo um favor em me tolerar. E Rafael? Rafael estava tão encantado com a vida nova dele que não via, ou não queria ver. Um dia, eu cheguei mais cedo sem avisar. Tinha feito um doce de abóbora que Rafael adorava e quis fazer surpresa. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Fui até a janela da sala, aquelas venezianas têm umas frestas, e olhei para dentro. Eles estavam almoçando. Rafael, Patrícia e Dona Marlene. A mesa estava posta com aquela toalha bordada que eu tinha dado de presente de casamento. Tinha flores no centro, taças de vinho. Eles conversavam, riam, pareciam uma família. Uma família da qual eu não fazia parte. Fiquei ali parada, segurando minha vasilha de doce, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Não toquei a campainha de novo. Não quis estragar o momento deles. Simplesmente voltei para casa, coloquei o doce na geladeira e chorei o resto da tarde. Os comentários de Patrícia foram ficando piores. "Sogra, a senhora já pensou em tingir esse cabelo? Porque esses fios brancos estão envelhecendo demais a senhora." "Nossa, que sandália é essa? Parece da feira da madrugada." "Rafael, será que sua mãe não podia usar um creme dental melhor?" Notei que o hálito dela... Ela falava baixo, quando Rafael não estava por perto. Ou disfarçava como se fosse preocupação, como se estivesse me ajudando. Mas cada palavra era uma lasca de vidro entrando na minha pele. E o pior, eu comecei a acreditar. Comecei a achar que realmente estava feia, ultrapassada, deslocada. Parei de levar bolos. Passei a comprar alguma coisa pronta em padaria chique, mesmo gastando o dinheiro que não tinha. Comprei uma blusa nova, mais moderna, que me deixou com 3 dias de orçamento apertado. Tentei pintar o cabelo sozinha em casa e ficou irregular, manchado, e Patrícia fez questão de notar. "Ai, sogra, que pena que ficou assim. Se quiser, eu te indico meu cabeleireiro. Só que lá é meio carinho, 450 a tintura, mas o resultado compensa. 450, metade do meu aluguel." Rafael começou a falar menos comigo. As ligações ficaram mais curtas, mais formais. Quando eu perguntava como ele estava, ele respondia: "Bem, mãe, trabalhando muito." E pronto. Não contava mais sobre os projetos, sobre os colegas, sobre a vida dele. Era como se tivesse erguido um muro entre nós. Tentei conversar com ele uma vez. Foi num sábado à tarde, depois de 3 semanas sem nos vermos. Liguei e disse que precisava falar com ele sobre algo importante. Ele topou me encontrar num café perto da casa dele. Quando cheguei, ele já estava lá, mexendo no celular. Me cumprimentou com um beijo rápido e logo perguntou: "E aí, mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" Tomei coragem e disse: "Filho, eu sinto que você está distante. Sinto que não faço mais parte da sua vida. Será que eu fiz alguma coisa errada?"
Ele suspirou. Aquele suspiro cansado de quem não quer ter aquela conversa. Mãe, é impressão sua. Eu só estou muito ocupado no trabalho. E a Patrícia também tem os compromissos dela, sabe? A gente tem uma rotina agora. Mas isso não significa que eu não te amo. Mas, filho, eu quase não vejo mais você. E quando vejo, sinto que a Patrícia não gosta muito que eu esteja lá. Ele me cortou. Mãe, para com isso. Patrícia adora você. Ela sempre fala bem da senhora. O problema é que às vezes você fica com umas manias de vó chata, sabe? Fica falando de coisa de antigamente, fica reclamando das roupas dela, fica dando palpite onde não devia. Fiquei muda. Eu nunca tinha reclamado das roupas de Patrícia. Nunca tinha dado palpite, mas ela tinha feito Rafael acreditar nisso. Filho, eu nunca... Mãe, eu preciso ir. Patrícia me ligou, a gente tem um jantar daqui a pouco. Ele pagou o café, me deu um abraço rápido e foi embora. Fiquei sentada naquela mesa por quase 1 hora, olhando para a xícara vazia, tentando entender onde eu tinha errado, onde tinha perdido meu filho. A verdade doía demais para eu aceitar. Eu não tinha perdido ele. Ele tinha sido roubado de mim. E a ladra usava batom vermelho, sorria bonito e me chamava de sogra, enquanto me apagava aos poucos da vida dele. Mas eu ainda não sabia até onde ela era capaz de ir. Ainda não sabia que o pior estava por vir. E que quando chegasse, seria tão cruel que eu quase não sobreviveria. Passei 6 meses praticamente invisível na vida do meu filho. 6 meses onde os telefonemas ficaram raros, as visitas inexistentes, e os domingos se transformaram num vazio que doía mais do que qualquer agulhada que eu já tinha levado costurando. Acordava todo domingo com aquele aperto no peito, olhava para o telefone esperando que tocasse, que Rafael dissesse: Mãe, vem almoçar com a gente. Mas não tocava. Eu tentava ligar, mas ele sempre tinha uma desculpa pronta. Mãe, hoje a gente vai sair. Hoje a Patrícia não está bem. Hoje a gente já combinou com o pessoal do trabalho. Até que parei de ligar. Porque tem um limite para a humilhação que a gente aguenta, sabe? Tem um ponto onde você percebe que está incomodando, que está sobrando e que o melhor a fazer é se recolher. Mas o pior não era a ausência dele. O pior era sentir que eu estava sendo substituída. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 da tarde, que decidi passar na frente do apartamento. Não ia tocar a campainha, não ia incomodar. Só queria, sei lá, sentir que estava perto do meu filho, mesmo que fosse só olhando para a janela fechada. Quando cheguei na esquina, vi o carro de Rafael parado na garagem. Achei estranho, porque normalmente ele só chegava depois das 7. Fiquei ali parada, na calçada do outro lado da rua, sem saber se tocava a campainha ou se ia embora. Foi quando a porta do prédio se abriu. Saíram Rafael, Patrícia e Dona Marlene. Os 3 rindo, Rafael carregando sacolas de supermercado, Patrícia de braço dado com a mãe. Eles entraram no apartamento como uma família perfeita, uma família que não precisava de mim. Senti como se tivessem socado meu estômago. Ele tinha tirado a tarde de folga para ficar com a sogra dele, mas nunca tinha tempo para a própria mãe. Voltei para casa chorando no ônibus. Uma menina de uns 10 anos sentada do meu lado me ofereceu um lenço de papel. Eu agradeci e fingi que estava com alergia, mas a verdade queimava. Meu filho estava me esquecendo. E pior, ele estava substituindo minha presença pela sogra que ele nunca teve. As redes sociais pioraram tudo. Eu não usava muito, mas tinha criado um Facebook para acompanhar as fotos de Rafael. E foi lá que vi, foto após foto de almoços em família. Mas a família era sempre Rafael, Patrícia e Marlene. Churrasco na laje do prédio, os 3 lá, sorridentes. Aniversário de Patrícia? Festa linda, decoração cara, e Marlene cortando o bolo ao lado da filha, como se fosse a matriarca da família. E eu não era nem mencionada. Era como se eu não existisse. Numa das fotos, Rafael estava abraçado com Marlene e a legenda dizia:
Grato por ter uma segunda mãe tão presente e incrível. Segunda mãe, enquanto a primeira estava sendo jogada no esquecimento. Comentei na foto. Escrevi apenas: "Que foto linda, filho. Saudades." Patrícia respondeu antes dele: "Oi, sogra. A gente também sente saudades. Aparece lá qualquer dia." Aquele qualquer dia doeu mais do que um nunca doeria. Rafael nem respondeu meu comentário. Comecei a entender que aquilo não era acidente, era planejado. Patrícia estava conscientemente me afastando do meu filho, e ela fazia isso com uma maestria assustadora. Nunca me barrava diretamente, nunca dizia: "Você não pode vir." Ela simplesmente criava situações onde eu não me encaixava, onde eu me sentia sobrando, até que eu mesma desistisse de ir. Era cruel e era genial, porque Rafael não via. Ele achava que eu estava distante por escolha própria, que eu estava ocupada ou tinha meus compromissos. Patrícia alimentava essa narrativa. "Ai, amor, acho que sua mãe está curtindo a vidinha dela. Deixa ela em paz. Sua mãe está ficando mais independente. Que bom, independente." Como se escolher ficar sozinha aos 66 anos fosse libertador. Tentei uma última vez. Era julho, frio de doer os ossos, quando liguei para Rafael num sábado de manhã. "Filho, eu estava pensando, faz tanto tempo que a gente não conversa direito. Que tal a gente tomar um café só nós dois? Como antigamente." Silêncio do outro lado. "Mãe, olha, eu tô meio sem tempo agora. Trabalho tá puxado demais." "Mas é só um café, filho. 1 horinha." É que a Patrícia marcou uma coisa para hoje, e eu já confirmei presença. "Então amanhã? Ou na semana que vem?" Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. "Deixa eu ver na minha agenda e eu te ligo, tá bom?" Ele nunca ligou. Naquela noite, deitada no meu colchão fino de solteiro, na minha kitnet gelada, onde o barulho dos vizinhos atravessava a parede, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelos 26 anos de trabalho. Chorei pelas madrugadas em claro. Chorei pelos 340 rallies. 000 que eu dei sem pensar 2 vezes. Chorei pelo menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Porque aquele menino não existia mais. No lugar dele tinha um homem que eu não reconhecia. Um homem que escolhia agradar a sogra em vez de honrar a própria mãe. Um homem que me tratava como uma obrigação que ele podia adiar indefinidamente. E o pior, eu sabia quem era a responsável. Patrícia tinha feito um trabalho perfeito. Tinha me isolado sem derramar uma gota de sangue. Sem gritar, sem brigar, sem criar escândalo, apenas me apagando devagar, como quem apaga uma vela com sopros suaves até não restar nem fumaça. E Rafael estava tão cego, tão enfeitiçado por aquela vida nova, por aquele padrão de vida elevado, por aquela esposa que cozinhava bem e estava sempre bonita, que não percebia que estava perdendo a própria mãe. Ou talvez ele percebesse e simplesmente não se importasse. Essa era a verdade que doía demais para eu engolir. Talvez meu filho tivesse escolhido aquela vida, aquela família nova, aquela sogra substituta que tinha dinheiro, tinha classe, tinha tudo o que eu nunca pude dar. Talvez eu tivesse sido útil enquanto ele precisava. Enquanto era pobre, enquanto precisava de quem pagasse a faculdade, quem comprasse o apartamento, quem bancasse a festa de casamento. Mas agora? Agora eu era só um lembrete constrangedor de onde ele tinha vindo. De uma origem humilde, que não combinava com os jantares chiques e as viagens para o litoral. Eu era o passado que ele queria esquecer, e Patrícia sabia disso. Ela sabia e usava. 2 meses depois daquele telefonema frustrado, recebi um convite pelo WhatsApp. Era de Patrícia. Uma arte digital bonitinha, dessas de aplicativo, convidando para o aniversário dela. "Sua presença é muito importante para nós." Fiquei feliz. Pensei, talvez as coisas estejam melhorando. Comprei um presente simples, mas bonito, uma caixinha de música que tocava Ave Maria. Gastei 130 hares que eu não tinha, mas não importava.
Era uma chance de reconectar com meu filho. A festa seria num sábado à tarde, na casa deles. Quando cheguei, percebi que era maior do que eu esperava. Tinha pelo menos 30 pessoas. Colegas de trabalho de Rafael, amigas de Patrícia, os cunhados, Dona Marlene, tios que eu nunca tinha visto. Fui recebida com educação, mas sem calor. Patrícia me deu um abraço rápido, agradeceu pelo presente sem abrir e logo se virou para cumprimentar outras pessoas. Rafael estava na churrasqueira, conversando com os amigos, tão entretido que mal me viu entrar. Fiquei ali, perdida no meio da sala, segurando uma taça de refrigerante, sem ninguém para conversar. Até que uma amiga de Patrícia puxou o assunto. Você é tia da Patrícia? Não, sou a sogra dela. Ah, a mulher deu um sorriso amarelo e logo encontrou uma desculpa para se afastar. Passei 2 horas ali. 2 horas de solidão no meio da festa. Via Marlene sendo tratada como rainha, todos rindo das piadas dela, Rafael enchendo o prato dela, Patrícia tirando 1000 fotos com a mãe. E eu? Eu era o móvel da sala. Quando a noite caiu, tinha fogos de artifício sendo soltos na rua. O vizinho estava comemorando algo e todo mundo saiu para o jardim para ver. Patrícia pediu que eu ficasse cuidando das coisas, enquanto todos saíam. Só para ninguém roubar nada, sogra. A senhora não se importa, né? Fiquei sozinha na sala. Ouvia as risadas lá fora. Via os clarões dos fogos pela janela. E ali, no silêncio daquela casa que eu tinha comprado, entendi. Eu não era família. Eu era a empregada. Voltei para casa naquela noite, sentindo que tinha sido usada mais uma vez. Mas o que eu não sabia é que aquela festa tinha sido muito mais do que uma humilhação. Tinha sido o primeiro passo de um plano. Um plano que, em poucos dias, ia me destruir completamente. 3 dias depois da festa, numa terça-feira de manhã, meu telefone tocou. Era Patrícia. A voz dela estava diferente. Trêmula, chorosa, desesperada. Sogra, a senhora está aí? Meu coração disparou. Quando alguém te liga nesse tom, você já imagina o pior. Estou sim, filha. O que aconteceu? É o Rafael? Não, não é ele. É uma coisa minha, muito grave. Eu preciso te contar, mas não queria preocupar o Rafael ainda. Sentei na cama. As mãos começaram a suar. Pode falar, Patrícia. O que foi? Ela fungou alto, como se estivesse enxugando lágrimas. O broche da minha mãe sumiu. Aquele de ouro, sabe? Que ela me deu antes de morrer. É a única coisa de valor que eu tinha dela. Eu não entendia por que ela estava me contando aquilo, mas tentei consolar. Calma, filha. Você já procurou bem? Às vezes a gente guarda num lugar e esquece. Já revirei a casa inteira, sogra. Não está em lugar nenhum. Eu guardava ele numa caixinha na cômoda do quarto, e agora não está mais lá. A voz dela subiu de tom, beirando o histérico. E o pior é que teve muita gente em casa no sábado, na minha festa, gente que eu nem conhecia direito. E se alguém pegou? Meu estômago gelou. Você acha que alguém roubou? Eu não sei, sogra. Eu não quero acreditar nisso, mas... O broche valia 8.500 reais. Minha mãe tinha mandado avaliar antes de morrer. Era ouro maciço, com 3 pérolas pequenas, uma peça de 1952, e agora sumiu. Tentei ser racional. Patrícia, você precisa fazer um boletim de ocorrência. Se realmente foi roubado... Não, eu não quero envolver polícia nisso. Imagina a vergonha, sogra. O Rafael ia ficar arrasado. Os amigos dele todos iam ficar sabendo. Eu só queria que aparecesse. Ela chorou mais um pouco e desligou, dizendo que ia continuar procurando. Fiquei ali, sentada, com o telefone na mão, sentindo algo estranho. Uma pontinha de desconfiança que eu não conseguia explicar. Mas logo afastei o pensamento. Helena, para de ser paranoica. A menina perdeu uma joia da mãe falecida. É normal estar desesperada. Passaram-se 4 dias. Nesse meio tempo, Patrícia me mandou mais 3 mensagens. Sempre sobre o broche. Sempre dizendo que estava arrasada, que não conseguia dormir pensando nisso.
Uma das mensagens dizia: Sogra, eu fico pensando, quem será que pegou? Tinha tanta gente aqui. Até gente que eu não conhecia bem. Que situação horrível. No sábado seguinte, Rafael me ligou. A voz dele estava séria. Mãe, você pode vir almoçar aqui em casa hoje? A Patrícia fez questão de te chamar. Meu coração deu um pulo. Fazia mais de um mês que ele não me convidava para nada. Claro, filho. Que horas? 12:00. Cheguei às 11h50, pontual como sempre. Toquei a campainha e Patrícia abriu. Ela me cumprimentou com um abraço mais apertado que o normal. Oi, sogra. Entra, entra. Deixa eu pegar sua bolsa. Ela estendeu a mão para pegar minha bolsa preta. Aquela que eu usava sempre, de couro sintético, já meio desgastada nas alças. Não precisa, filha. Eu deixo aqui no sofá mesmo. Imagina, sogra. Deixa eu guardar no quarto, assim não atrapalha. Achei estranho, mas entreguei. Ela levou minha bolsa para o quarto e voltou rapidinho. O almoço estava na mesa. Arroz, feijão, um frango assado, farofa. Rafael estava arrumando os pratos. Dona Marlene também estava lá, sentada na cabeceira, com aquele ar de rainha que ela sempre tinha. Oi, Helena. Ela me cumprimentou com aquele tom gelado de sempre. Oi, Marlene. Sentamos para comer. A conversa estava estranha, forçada. Rafael falava pouco. Patrícia estava visivelmente tensa. Marlene me lançava olhares estranhos. Tentei puxar assunto algumas vezes, mas tudo morria ali. Estava acabando a sobremesa quando os cunhados de Rafael chegaram. Davi e Rodrigo, irmãos de Patrícia. 2 homens na casa dos 30 anos que eu mal conhecia. Opa, chegamos! Desculpa o atraso, Davi disse entrando na sala. Achei estranho. Rafael não tinha me falado que mais gente ia almoçar, mas não comentei nada. Foi aí que Patrícia se levantou. O rosto dela estava branco. Gente, eu preciso falar uma coisa. Todos olharam para ela. Meu coração começou a acelerar sem eu entender por quê. Eu não ia tocar nesse assunto hoje, mas eu não aguento mais. Vocês sabem que o broche da minha mãe sumiu, né? Rafael franziu a testa. Sumiu como, Patrícia? Você não me contou isso. Porque eu não queria te preocupar. Mas aquele broche que a minha mãe me deu antes de morrer, o de ouro com pérolas, desapareceu depois da minha festa. Eu já revirei a casa inteira e não acho. Marlene levou a mão ao peito, teatral. Meu Deus, Patrícia, aquele broche era uma relíquia. Sua avó tinha dado para mim, eu te dei. Tem história de família, memória. Eu sei, mãe. Por isso eu tô desesperada. Rafael se levantou. Mas por que você não me contou antes? A gente podia ter procurado melhor, avisado a polícia. Porque eu não queria acreditar que alguém tinha pegado. Mas agora eu preciso saber a verdade. Ela me olhou. E naquele olhar, eu vi. Vi a frieza, a calculação, a armadilha. Sogra, ela disse, e a voz dela era de quem estava prestes a chorar. Eu preciso te fazer uma pergunta, e por favor, não leva para o lado ruim. Mas você viu alguma coisa estranha no dia da festa? Alguém mexendo nas coisas, entrando no quarto? Gelei. Patrícia, eu não entendi. Você acha que eu vi alguém roubar? Não, não é isso. É que você ficou sozinha na sala quando a gente foi ver os fogos, lembra? Eu só queria saber se você viu alguém entrando no corredor, indo para o quarto. Rafael me olhou. Todos me olhavam. Eu não vi nada, Patrícia. Fiquei aqui na sala o tempo todo, nem me mexi. Tem certeza? Absoluta. Silêncio pesado. Foi Marlene quem quebrou. Patrícia, filha, já que o broche não apareceu, você não acha melhor verificar? Sabe, só para ter certeza? Verificar o quê? Rafael perguntou confuso. Patrícia mordeu o lábio. Lágrimas começaram a descer. Eu não queria fazer isso, mas... As bolsas. Verificar as bolsas de quem estava aqui. Meu sangue gelou. Como assim verificar as bolsas? Minha voz saiu trêmula. Só para descartar, sogra. Por favor, não leva para o mal.
É só para a gente ter certeza que ninguém pegou sem querer, sabe? Às vezes a pessoa confundiu, achou que era dela. Rafael balançou a cabeça. Patrícia, isso é ridículo. Minha mãe não ia... Eu sei que ela não ia, amor, mas eu preciso de paz. Eu preciso saber que fiz tudo para achar o broche da minha mãe. Ela já estava chorando de verdade agora, ou fingindo muito bem. Olhei para o meu filho. Esperei que ele me defendesse, que dissesse: "Não vou deixar você humilhar minha mãe assim." Mas ele não disse. Ele apenas ficou ali, mudo, olhando para sua esposa chorando. "Tudo bem", eu disse, a voz fria. "Pode verificar." Patrícia foi buscar minha bolsa no quarto. Voltou segurando ela com as duas mãos, como se fosse uma prova criminal. Colocou em cima da mesa de jantar, abriu o zíper e enfiou a mão lá dentro. Cada segundo era uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. Ela revirou a bolsa, tirou minha carteira, meu celular velho, meu lenço, as chaves de casa. E então, a mão dela parou. Ela puxou algo pequeno, dourado, que brilhou sob a luz. O broche. Meu Deus! Marlene sussurrou. Rafael ficou branco. Os cunhados trocaram olhares. E Patrícia me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas, segurando o broche na mão trêmula. Sogra. Por quê? O mundo desabou. Eu não conseguia respirar. Era como se alguém tivesse enfiado um punho no meu peito e arrancado o ar de dentro. Olhei para o broche dourado na mão de Patrícia, aquelas 3 pérolas pequeninas brilhando sob a luz da sala, e meu cérebro simplesmente travou. Isso não é possível. Foi tudo o que consegui dizer. Marlene se levantou da cadeira tão rápido que a mesa tremeu. Eu não acredito. Patrícia, minha filha, eu sinto muito. Que situação horrível. Mãe, eu também não queria acreditar. Patrícia chorava, apertando o broche contra o peito. Rafael estava paralisado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Filho, eu não peguei isso. Eu juro por Deus, eu não sei como esse broche foi parar na minha bolsa. Minha voz saiu aguda, desesperada. Eu estava implorando para que ele acreditasse em mim, mas os olhos dele estavam cheios de confusão, de decepção, de nojo. Mãe, como? Por quê? Eu não peguei, gritei, e minha voz ecoou pela sala inteira. Os cunhados deram um passo para trás. Davi sussurrou algo para Rodrigo que eu não conseguia ouvir. Patrícia fungou alto, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Sogra, eu não entendo. Se a senhora precisava de dinheiro, por que não pediu? A gente ia ajudar. Não precisava fazer isso. Eu não fiz nada. Minha voz rachava. Alguém colocou isso na minha bolsa. Alguém armou para mim. Armou? Marlene soltou uma risada seca. Pelo amor de Deus, Helena, quem ia fazer uma coisa dessas? E por quê? Olhei para Patrícia. Olhei fundo naqueles olhos castanhos. E por uma fração de segundo, vi. Vi o brilho de vitória escondido sob as lágrimas. Vi o canto da boca dela querendo subir num sorriso que ela lutava para conter. Ela tinha feito aquilo. Tinha plantado o broche na minha bolsa. Mas como eu podia provar? Rafael, filho, olha para mim. Minha voz estava quebrada, mas eu precisava que ele me ouvisse. Eu criei você sozinha. Trabalhei 26 anos para te dar tudo. Você acha mesmo que eu ia roubar? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Mãe, eu não sei o que pensar. O broche estava na sua bolsa. Porque alguém colocou lá. Quem, mãe? Quem ia fazer isso? O grito dele me fez recuar um passo. Nunca, em 44 anos de vida, Rafael tinha levantado a voz comigo daquele jeito. Patrícia soluçou mais alto, dramática. Amor, por favor, não grita. Isso está sendo horrível para todo mundo. Ela se aproximou de Rafael, colocou a mão no braço dele. Ele a puxou para um abraço protetor, como se ela fosse a vítima ali.
E ali, vendo meu filho abraçar aquela víbora, aquela mentirosa, aquela manipuladora perfeita, algo dentro de mim quebrou. Não foi a dor, não foi a injustiça, foi a humilhação. A humilhação de estar ali, naquela sala que eu tinha pago, sendo acusada de roubar, sendo tratada como criminosa, sendo olhada com pena e desprezo por pessoas que não sabiam de nada. Marlene cruzou os braços, me encarando com aquele ar superior. Helena, acho melhor você pedir desculpas para minha filha. Pelo menos isso você pode fazer. Pedir desculpas, por algo que eu não fiz, para aquela mulher que tinha destruído a relação entre mim e meu filho. Eu não vou pedir desculpas, falei, a voz baixa mas firme, porque eu não fiz nada. Mãe! Rafael se virou para mim, o rosto vermelho de raiva. Você não está vendo a situação? O broche estava na sua bolsa. Pede logo desculpas e a gente encerra isso. Não. Como assim não? Eu disse não, Rafael. Eu não vou me humilhar por algo que eu não cometi. Ele respirava pesado, as narinas dilatadas. Patrícia chorava no ombro dele, aquela peste, fingindo estar arrasada. E então veio a frase que eu vou carregar pelo resto da vida. Mãe, peça desculpas à minha sogra ou saia da minha casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para ele, para o homem que eu tinha carregado no colo, o menino que eu tinha acordado de madrugada para amamentar. O adolescente que eu tinha consolado quando o pai morreu, o jovem que eu tinha sustentado na faculdade. E vi um estranho que estava me expulsando da casa que eu tinha comprado, por causa de uma mulher que ele conhecia há menos de 10 anos. Sair da sua casa? Repeti, a voz estranhamente calma. Da sua casa, Rafael? Ele percebeu o que tinha dito. Vacilou por um segundo. Mãe, eu não quis dizer isso, mas você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. Peguei minha bolsa em cima da mesa, aquela bolsa maldita onde o veneno tinha sido plantado. Olhei para Patrícia. Ela ainda estava abraçada em Rafael, mas os olhos dela encontraram os meus. E ali estava, o sorriso, pequenininho, discreto, mas estava lá. O sorriso de quem tinha acabado de vencer. Caminhei até ficar bem na frente dela. Rafael tentou se colocar entre nós, mas eu o ignorei. Olhei fundo nos olhos dela e disse, devagar, cada palavra carregada de promessa: você vai pagar. O sorriso dela congelou. Virei as costas e caminhei para a porta. Rafael não me seguiu. Ninguém me seguiu. Saí daquele apartamento com a cabeça erguida, mesmo com o coração em pedaços. E quando fechei aquela porta, soube que nunca mais voltaria como a mesma Helena. Porque algumas traições não destroem a gente. Elas nos transformam. Chorei durante 3 dias seguidos. 3 dias trancada na minha kitnet, sem sair, sem comer direito, apenas deitada naquele colchão fino, olhando para o teto rachado. O telefone tocou algumas vezes, números desconhecidos. Eu não atendi. Não queria falar com ninguém. Não queria ouvir pena na voz de desconhecidos. Na manhã do 4º dia, acordei diferente. A dor ainda estava lá, latejando no peito como uma ferida aberta. Mas tinha algo mais, algo que queimava com uma intensidade que eu não sentia há anos. Raiva. Raiva pura, crua e absolutamente lúcida. Me levantei, tomei banho, me vesti. Fui até a gaveta da cômoda onde eu guardava todos os meus documentos importantes. Peguei a pasta plástica desgastada e abri sobre a mesinha de centro. Ali estava tudo. Cada recibo, cada comprovante, cada transferência bancária, cada nota fiscal. 26 anos da minha vida documentados em papel. Os 187 mil ruais da faculdade de Rafael. Os 65 mil ruais da festa de casamento. E, principalmente, a escritura do apartamento no valor de 340. 000, comprado à vista, em meu nome inicialmente, depois transferido para o nome dele como doação. Doação.
Que palavra generosa para descrever o erro da minha vida. Passei a manhã inteira organizando tudo em ordem cronológica. Separei em categorias: educação, casamento, moradia. Calculei os juros que aquele dinheiro teria rendido se eu tivesse deixado na poupança. Somei tudo. 592 mil reais. Quase 600 mil reais que eu tinha investido no meu filho ao longo da vida. E ele tinha me expulsado da casa dele por causa de um broche que eu não roubei. Às 2 da tarde, saí pela primeira vez. Fui até o escritório do Dr. Augusto Mendes, um advogado que atendia no centro, especializado em direito de família. Eu tinha anotado o endereço numa consulta rápida pela internet na Lan House da esquina. O escritório era pequeno, num prédio antigo perto da Praça da Sé. Segundo andar, sala 204. Subi as escadas porque o elevador estava quebrado. Bati na porta e uma secretária me recebeu. "Tem o horário marcado?" ela perguntou desconfiada. "Não, mas é urgente. Eu pago a consulta. Não tem problema." Ela me olhou de cima a baixo. Minha roupa simples, minha bolsa velha, meus sapatos gastos, e por um momento achei que ia me dispensar. Mas então suspirou. "Deixa eu ver se o doutor tem um tempinho." 10 minutos depois, eu estava sentada numa cadeira de couro sintético rachado, de frente para um homem de uns 50 anos, calvo, óculos de grau grosso, gravata afrouxada. "A senhora tem 10 minutos, ele disse, direto. "O que precisa?" Coloquei a pasta sobre a mesa dele e comecei a falar. Falei sem chorar. Sem drama. Apenas fatos. Quanto eu tinha investido no meu filho. Como ele tinha me acusado de roubo. Como tinha me expulsado de casa, e que eu queria saber meus direitos. "Doutor." Augusto folheou os documentos em silêncio. Parou na escritura do apartamento. Leu com atenção. "Essa doação foi registrada quando?" "Em 2015. E houve cláusula de reversão?" "Cláusula de quê?" Ele tirou os óculos e me olhou com uma expressão que misturava pena e irritação. "Senhora Helena, quando a senhora doou esse imóvel para seu filho, poderia ter incluído uma cláusula dizendo que, em caso de ingratidão ou descumprimento de deveres, a doação seria revertida. Mas não tem nada disso aqui." Meu coração afundou. "Então, eu perdi tudo?" Ele suspirou. "Não necessariamente. Existe uma coisa no Código Civil chamada revogação de doação por ingratidão. Se o donatário, no caso seu filho, cometer ato que configure ingratidão grave, como ofensa física, injúria grave ou recusa de alimentos quando o doador está em necessidade, a doação pode ser judicialmente revertida. Ele me expulsou de casa me acusando de ladra. Isso conta?" Dr. Augusto coçou o queixo. "Conta. Mas você vai precisar provar. E vai precisar de testemunhas, gravações, alguma coisa concreta." Eu não tinha nada disso. Quanto custa um processo desses? Uns 8 mil reais de honorários iniciais, mais custas judiciais, e pode demorar anos. Anos. E dinheiro que eu não tinha. Saí de lá me sentindo pior do que quando entrei. A realidade era cruel. Mesmo tendo razão, mesmo tendo provas do que investi, eu não tinha como lutar. Mas então, caminhando pela rua Barão de Itapetininga, parei em frente a uma placa pequena. Investigações particulares. Descrição garantida. Algo dentro de mim acendeu. Subi até o 3º andar. Toquei a campainha. Um homem de uns 40 anos, camisa social sem gravata, me atendeu. "Posso ajudar?" "Quanto custa para investigar alguém?" Ele me convidou para entrar. Sentei numa cadeira de plástico, enquanto ele se acomodava atrás de uma mesa cheia de papéis. "Depende do tipo de investigação." "O que a senhora precisa?" "Preciso de informações sobre minha nora, financeiras, dívidas, qualquer coisa que ela esteja escondendo." Ele anotou algo num bloco. "Nome completo?" "Patrícia Almeida Santos." "CPF?" Dei o número que eu tinha anotado dos documentos do casamento. "Vai custar 1.200 reais. Em uma semana eu te trago um relatório completo." 1.200 reais. Era quase tudo o que eu tinha guardado para emergências. Mas eu paguei, porque eu não ia desistir.
não sem lutar. Saí daquele escritório com um único pensamento martelando na minha cabeça. Se Patrícia tinha me armado aquela cilada, ela não era santa. E quem não é santo, deixa rastros. Eu só precisava encontrá-los. E quando encontrasse, meu filho ia ver quem era a verdadeira ladra naquela história. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Cada minuto arrastava como hora. Cada hora parecia um dia inteiro. Eu acordava de madrugada com o coração disparado, pensando no relatório que o investigador estava preparando. Será que ia encontrar alguma coisa? Ou eu tinha jogado 1.200 rales no lixo? Tentei me manter ocupada. Peguei 2 encomendas de vestido de festa que tinha recusado antes. Precisava do dinheiro, mas mais do que isso, precisava manter a cabeça ocupada. Porque quando parava, a dor voltava. A imagem do Rafael gritando comigo. O sorriso vitorioso de Patrícia. A humilhação. No 5º dia, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas atendi mesmo assim. Alô? Dona Helena? É o investigador, Luiz Fernando. Eu terminei o relatório. Meu coração quase saiu pela boca. E então, você encontrou alguma coisa? Encontrei bastante coisa. A senhora pode passar aqui hoje? 2 horas depois, eu estava sentada naquela mesma cadeira de plástico com um envelope pardo na minha frente. Mãos tremendo, abri. O relatório tinha 15 páginas. Luiz Fernando começou a explicar enquanto eu folheava. Sua nora tem um histórico financeiro, problemático. Ela possui 4 cartões de crédito, todos no limite máximo. A dívida total é de R$ 43.880. Meu queixo caiu. 43 mil? Isso, e ela vem pagando apenas o mínimo há 8 meses. Os juros estão comendo ela viva. Tem compra em loja de roupa de grife, restaurante caro, salão de beleza, spa, viagem. Ela gasta muito além do que ganha. Mas ela não trabalha. Exatamente. Tudo está sendo pago com o salário do seu filho. Ou melhor, estava sendo pago até ela estourar todos os limites. Continuei lendo. Tinha prints de faturas de cartão. Compras de $2.300 numa loja de bolsas. 1.850 num jantar para 6 pessoas. 980 em sapatos importados. E tem mais, Luiz disse, pegando outra folha. Lembra do broche que ela disse que era herança da mãe? Meu sangue gelou. Lembro. Eu rastreei. Encontrei o recibo de compra. Ela comprou esse broche há 3 meses num brechó de luxo na Alameda Lorena. Pagou R$ 890. R$ 890. Não 8.500. Mas ela disse que era da mãe, que a mãe tinha mandado avaliar antes de morrer. Luiz deu um sorriso amargo. A mãe dela está viva e mora em Guarulhos. Dona Marlene Silva, 62 anos, funcionária pública aposentada. E pelo que eu apurei, elas têm uma relação, digamos, complicada. Marlene ajuda a filha financeiramente, mas reclama bastante disso. Minha cabeça rodava. Tudo era mentira. Tudo. Ela forjou tudo, sussurrei. Comprou o broche, inventou a história, plantou na minha bolsa. Aparentemente sim. E olha só isso aqui. Ele me mostrou outra página. Era o extrato bancário de uma conta conjunta entre Rafael e Patrícia. Essa conta tinha 34.600 raros depositados há 2 meses, dinheiro que seu filho vinha juntando. Olha o que aconteceu. Ele apontou para uma série de saques. 5.000, 3.800, 2.500 haulers, 4.200 haulers. Tudo em terminais de autoatendimento. Ela está sangrando a conta aos poucos. Provavelmente para pagar as dívidas dos cartões sem que ele perceba. Mas não está sendo suficiente. A dívida só cresce. Fiquei olhando para aqueles números, para aquelas provas concretas da mentira que era minha nora. Luiz, posso ficar com esse relatório? É seu. Já está pago. Saí daquele escritório com um envelope apertado contra o peito e pela primeira vez em 10 dias senti algo parecido com esperança. Mas eu não ia confrontar Patrícia. Não ainda.
Porque se ela tinha me ensinado alguma coisa, era que vingança silenciosa é muito mais eficaz que escândalo. No dia seguinte, procurei Dr. Augusto de novo. Mostrei o relatório. Ele leu tudo com atenção, ajustando os óculos a cada página. Com isso aqui, a senhora tem um caso sólido. Podemos entrar com uma ação de revogação de doação por ingratidão comprovada. E também podemos notificar seu filho extrajudicialmente sobre a situação financeira da esposa. Ele tem direito de saber. Quanto vai custar? Pelos documentos que a senhora já trouxe, eu aceito fazer por 5.000 reais. Metade agora, metade quando ganharmos. Eu não tinha 5.000. Tinha apenas 2.100 guardados. Posso pagar metade agora e o resto em 3 meses? Ele pensou por um momento. Pode. Mas a senhora entende que isso pode levar tempo, né? Processo judicial não é rápido. Eu sei. Mas quero fazer. Assinamos o contrato naquela mesma tarde. Dr. Augusto preparou uma notificação extrajudicial, um documento formal, com toda aquela linguagem jurídica, informando Rafael de que eu estava requerendo a devolução do apartamento ou o valor equivalente atualizado, com base em ingratidão grave e comprovada. E anexou cópia de todos os comprovantes de pagamento. Isso vai ser entregue pessoalmente para ele, no trabalho, provavelmente. Um oficial vai bater lá e entregar. E sobre as dívidas da Patrícia? Isso eu sugiro que a senhora entregue pessoalmente, numa conversa cara a cara com seu filho, longe dela. Concordei. 3 dias depois, a notificação foi enviada. E então, eu esperei. Esperei com a paciência de quem passou 26 anos acordando às 5 da manhã para costurar. Porque eu sabia que quando Rafael recebesse aquele documento, quando visse preto no branco quanto eu tinha investido nele, quando o advogado dele explicasse a gravidade da situação, ele teria que olhar para mim de novo. E dessa vez eu não seria mais a velha humilhada. Seria a mulher que ele tinha subestimado. 10 dias se passaram depois que a notificação foi entregue. 10 dias de silêncio absoluto. Eu não liguei para Rafael. Não mandei mensagem. Não fui atrás. Apenas segui minha vida, costurando, pagando contas, dormindo mal, acordando com o coração apertado. Mas dessa vez era diferente. Eu tinha feito alguma coisa. Tinha reagido. E isso me dava uma força estranha, uma dignidade que eu achava que tinha perdido naquela sala. Na noite do 11º dia, era quase 10 horas quando ouvi batidas na porta da minha kitnet. Não eram batidas normais. Era alguém socando a porta com desespero. Bum, bum, bum. Mãe, mãe, abre, por favor. Gelei. Era a voz de Rafael. Mas não era o Rafael que tinha me expulsado de casa. Era um Rafael quebrado, desesperado, quase gritando. Corri até a porta e abri. Ele estava ali, no corredor mal iluminado, camisa amarrotada, cabelo bagunçado, olhos vermelhos e inchados. Parecia que não dormia há dias. Filho, o que aconteceu? Ele entrou tropeçando, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, desabou no meu ombro chorando. Chorando como uma criança. O corpo dele inteiro tremia. Mãe! Mãe, me desculpa. Pelo amor de Deus, me desculpa. Fechei a porta devagar, ainda processando o que estava acontecendo. Meu filho, que tinha me expulsado, que tinha acreditado na mentira da esposa, que tinha me humilhado na frente de todos, estava ali, aos prantos, me pedindo perdão. Parte de mim queria empurrá-lo porta afora, mas outra parte, a parte mãe que nunca morre, o abraçou de volta. Calma, filho, respira, me conta o que aconteceu. Levei ele até o sofá pequeno. Ele sentou com a cabeça entre as mãos, tentando controlar o choro. Peguei um copo de água. Ele bebeu tudo de uma vez. Ela foi embora, mãe. Quem? Patrícia. Ela sumiu. Levou tudo. Meu estômago revirou. Como assim? Levou tudo? Rafael passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas com raiva. Hoje de manhã eu acordei e ela não estava em casa. Achei estranho, mas pensei que tinha saído cedo. Quando cheguei do trabalho à noite, a casa estava vazia.
Ela tinha levado as roupas dela, as joias, as bolsas, tudo. E zerou nossa conta conjunta, 22.300 que a gente tinha. Sumiu. Fiquei em silêncio processando. E deixou um bilhete, ele continuou, a voz embargada. Um bilhete maldito dizendo que não aguentava mais viver com um homem que não sabia impor limites à mãe, que eu era fraco, manipulado e que ela merecia coisa melhor. Ele soluçou de novo. Mas o pior, mãe, o pior foi o que ela confessou antes de sumir. A gente brigou ontem à noite. Brigou feio. Ela tinha recebido uma cobrança de 11.000 de um cartão que eu nem sabia que existia. Eu explodi. Perguntei que dívidas eram aquelas, de onde tinha saído tanto gasto. E ela jogou tudo na minha cara. Ele me olhou, os olhos cheios de dor e vergonha. Ela confessou, mãe. Confessou que o broche não era da mãe dela, que ela tinha comprado num brechó, que plantou na sua bolsa. Que armou tudo para te afastar de mim porque você atrapalhava os planos dela. As palavras saíram como socos no ar. Eu deveria sentir alívio, deveria sentir vitória. Mas tudo o que senti foi uma tristeza profunda. Ela disse que fez aquilo porque queria que eu fosse só dela, que não tinha espaço para você na vida que ela queria construir, e que se eu fosse homem de verdade, já teria te esquecido há muito tempo. Rafael enterrou o rosto nas mãos de novo. Mãe, eu sou um lixo. Eu acreditei nela. Expulsei você da minha casa, da casa que você pagou, por causa de uma mentira. E agora perdi tudo. Perdi você, perdi o dinheiro, perdi minha dignidade. Fiquei ali, sentada ao lado dele, sem saber o que dizer. Parte de mim queria dizer: eu avisei, eu tentei te contar. Mas que adiantava? Ele estava destruído, completamente quebrado. E tem mais, mãe, ele disse, a voz sumindo. Chegou uma notificação no meu trabalho, do seu advogado, dizendo que você está pedindo o apartamento de volta por ingratidão. Ele me olhou, os olhos vermelhos transbordando. E eu não posso nem ficar com raiva, porque você tem razão. Eu fui ingrato, fui cego, fui burro. O silêncio pesou entre nós. Mãe, eu não tenho dinheiro para te devolver. Patrícia gastou tudo, as economias, o cartão, tudo. E agora ainda tem as dívidas dela que ficaram no meu nome porque eu era fiador de 2 cartões. 17.000 reais que eu vou ter que pagar. Ele segurou minha mão. A mão dele estava gelada, tremendo. Me perdoa, eu sei que não mereço. Sei que você tem todo o direito de me mandar embora, de tomar o apartamento, de nunca mais falar comigo. Mas eu tô te implorando, mãe. Me dá uma chance de consertar. Uma chance só. Olhei para aquele homem na minha frente. Meu filho. O menino que eu embalei, que eu criei, que eu sacrifiquei tudo para ver crescer. E vi o quanto ele tinha se perdido. O quanto nós dois tínhamos perdido. Rafael, eu disse, a voz firme mas não cruel. Eu te amo, sempre vou te amar, mas amor sem respeito não constrói nada. E você me desrespeitou da pior forma possível. Me acusou de ladra, me expulsou da minha própria casa. Escolheu acreditar numa mentira em vez de me dar o benefício da dúvida. Ele baixou a cabeça envergonhado. Eu sei, mãe, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Então você vai aprender, continuei. Vai aprender que confiança se conquista, que família não é descartável. E que dignidade tem preço. Ele olhou para mim, esperançoso e assustado ao mesmo tempo. Você vai me perdoar? Respirei fundo. Vou, porque você é meu filho, mas com uma condição. Rafael me olhou com aqueles olhos vermelhos, cheios de uma mistura de esperança e medo. Ele esperava que eu dissesse algo simples, algo fácil, mas eu não ia facilitar. Não dessa vez. Qual condição, mãe? Levantei, fui até a gaveta onde guardava os documentos e voltei com a pasta que tinha levado para o advogado. Coloquei na mesinha de centro na frente dele. Abre. Ele abriu com mãos trêmulas. Começou a folhear.
Vi o exato momento em que a ficha caiu. Os olhos dele se arregalaram ao ver os valores, os recibos, os comprovantes, página após página de sacrifício documentado. Mãe, eu não sabia que era tanto. Não sabia ou não quis saber? Ele ficou em silêncio. 187 mil na sua faculdade, 65 mil no seu casamento, 340 mil no apartamento. Isso sem contar os anos que eu te sustentei morando comigo, a comida, a roupa, o material escolar, tudo. Você sabe quanto isso dá atualizado com juros? Ele balançou a cabeça, incapaz de falar. Quase 600 mil reais, Rafael. 600 mil. Enquanto eu morava numa kitnet de 950 de aluguel, comendo arroz e ovo para economizar, você vivia uma vida que eu nunca vou ter. As lágrimas dele voltaram a cair. Eu sou um egoísta. Sim, mas egoísmo tem cura. Sabe como? Ele me olhou, esperando. Humildade, trabalho e consequências. Sentei de novo ao lado dele. A minha condição é a seguinte: você vai vender o apartamento. O rosto dele ficou branco. Vender? Isso mesmo. Vai vender, vai pagar todas as dívidas que ficaram no seu nome por causa daquela mulher, e com o que sobrar, você vai comprar um lugar mais simples. Um lugar que caiba no seu bolso real, não nas mentiras que vocês dois estavam vivendo. Ele abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Não terminei. Você vai fazer isso sozinho, sem minha ajuda, sem meu dinheiro, sem meu nome como fiador ou qualquer coisa do tipo. Porque você precisa aprender a viver de acordo com o que você ganha, não com o que eu construí para você. Rafael passou a mão pelo rosto, engolindo seco. E quando você tiver feito isso, quando estiver morando num lugar humilde, pagando suas contas com seu próprio suor, aí sim a gente reconstrói nossa relação, aos poucos, com respeito de verdade. Mas, mãe, se eu vender o apartamento e pagar as dívidas, vai sobrar pouco. Eu vou ter que morar longe, num lugar pequeno. Bem-vindo à minha vida dos últimos 26 anos. Ele ficou mudo. E tem outra coisa, continuei. Eu vou retirar a ação judicial. Não vou tomar o apartamento de você de forma forçada, mas você vai vender por vontade própria e usar o dinheiro para consertar a bagunça que você e aquela mulher fizeram. Isso é justiça, filho, não vingança. Rafael respirou fundo, várias vezes, tentando processar tudo. Eu aceito. Aceito tudo. Eu mereço cada consequência. Não é sobre merecer, é sobre aprender. Ele me abraçou de novo, dessa vez mais devagar, mais respeitoso. Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir de mim mesmo, eu não merecendo. Retribui o abraço, mas mantive a firmeza. Agora vai para casa. Amanhã você começa a resolver sua vida. E quando precisar de conselho, pode me ligar. Mas dinheiro? Isso acabou. Você é um homem adulto, formado, com profissão. Está na hora de agir como um. Ele assentiu, limpou o rosto e se levantou. Antes de sair, virou-se para mim uma última vez. Mãe, sobre a Patrícia. Você quer que eu tente achar ela? Fazer alguma denúncia? Pensei por um momento. Não. Deixa ela ir. Gente assim carrega o próprio veneno. Uma hora a vida cobra. E quando cobrar, não vai ser eu quem vai estar lá para socorrer. Vai ser a consciência dela. Ele acenou com a cabeça e saiu. Quando fechei a porta, me encostei nela e finalmente deixei sair o choro que eu estava segurando. Mas não era um choro de dor. Era de alívio, de libertação. Porque pela primeira vez em anos, eu tinha me colocado em primeiro lugar. Tinha exigido respeito. Tinha imposto limites. E isso ninguém podia me tirar. 6 meses se passaram. Rafael vendeu o apartamento por 385 mil reais. Pagou 17 mil reais das dívidas que ficaram no nome dele. Pagou 8 mil reais que ainda devia em financiamento do carro. Pagou as despesas da venda, os impostos, tudo. Sobrou 95 mil reais. Com esse dinheiro, ele comprou um apartamento de 2 quartos em Itaquera,
bem longe do Ipiranga onde ele morava antes. Um lugar simples, sem luxo, mas honesto. Ele me visitava todo domingo. Chegava de manhã, trazia pão fresco da padaria, fazia café. A gente conversava. De verdade. Não aquelas conversas rasas de antes, conversas profundas, sobre vida, sobre erros, sobre recomeços. Eu vi meu filho mudar. Vi ele aprender a cozinhar porque não tinha mais ninguém para fazer por ele. Vi ele aprender a lavar roupa, passar camisa, limpar casa. Vi ele se tornar humilde de um jeito que o dinheiro nunca ensinou. E eu? Eu continuei na minha kitnet. Continuei costurando, mas agora com menos pressão, menos urgência. Porque eu não precisava mais salvar ninguém. Só precisava viver. Num domingo de tarde, enquanto tomávamos café na minha mesinha pequena, Rafael segurou minha mão. Mãe, eu queria te agradecer. Por quê? Por ter me dado a lição mais dura e mais necessária da minha vida. Eu podia ter perdido você para sempre. E você me deu uma chance. Não me deixou fugir das consequências, mas também não me abandonou. Sorri. É isso que mães fazem, filho. A gente não protege dos erros. A gente ensina a levantar depois deles. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu nunca mais vou te decepcionar. Não promete isso. Promete que vai me respeitar. O resto a gente constrói junto. E assim foi. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem dos sacrifícios que fiz, nem da dor que passei. Porque tudo me ensinou algo. Dignidade não se negocia. Respeito não se implora. E amor verdadeiro não é aquele que aceita tudo. É aquele que sabe dizer não quando preciso. Se você está passando por algo parecido, se está sendo desrespeitada por quem você mais amou, lembra, você não é obrigada a aceitar migalhas de afeto. Você merece ser tratada com dignidade. E se precisar, como eu precisei, impõe limites. Dói. Dói muito. Mas dói mais viver uma vida inteira sendo pisoteada por quem deveria te honrar. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. Você já precisou impor limites em alguém que amava? De onde você está assistindo? Deixa seu like, se inscreve no canal para mais histórias reais como essa e lembra, sua dignidade vale mais do que qualquer relacionamento.